Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar as nossas sacadas técnicas. Isso, mais uma série aqui do canal, onde nós vamos dar algumas dicas sobre algumas questões técnicas que podem te ajudar a resolver alguns problemas que muitas vezes você não consegue entender, ou até mesmo algumas ferramentas ou algo que eu utilizo no meu dia a dia que pode contribuir com o teu desenvolvimento. Vamos lá? Essa é a nossa primeira sacada técnica e hoje nós vamos falar de Arduino travando. Isso mesmo. Teu Arduino tá travando? Teu Arduino trava? Pode ser que isso seja um problema de memória. Será? Vamos lá então? Aqui, uma das coisas que a gente precisa se perguntar, e eu quero que vocês vejam se isso acontece com vocês, é o seguinte: o Arduino se comporta de forma incorreta, então ele acontece alguns problemas de forma intermitente, né? Ou então ele funciona inicialmente quando você manda um programa e depois de um tempo ele para, ou até mesmo você compila, o programa funciona belezinha na IDE, e quando você manda para o microcontrolador, para o Arduino, ele não funciona. Pode ser que isso seja um problema de memória flash, tá? Então é isso que nós vamos ver nessa sacada aqui. Eu coloquei uma tabela de comparação, tá? Aqui, onde a gente tem vários modelos de Arduino. E o Arduino que eu vou fazer os testes aqui vai ser o Arduino Uno, mas a gente pode ver que eu coloquei três características de cada um desses Arduinos. Eu tenho o Arduino Uno, o Mega, o Leonardo, o Dui e assim sucessivamente. No Arduino Uno eu tenho o Atmega 328P, o controlador que é utilizado nele, né? Eu tenho de memória de programa, que é a memória onde vai a tua lógica, de 32K, né? E meio K usado para o bootloader. Bootloader é uma outra questão que a gente pode falar numa outra sacada, mas o bootloader aqui é o cara responsável que permite que você faça a gravação, né, do teu Arduino pela porta USB. Ele é gravado dentro da memória de programa que está dentro desse espaço de 32K. Isso quer dizer que você tem 31,5K, né, de espaço de programa para desenvolver as suas aplicações. E eu coloquei em vermelho aqui para deixar bem em destaque, né, a memória RAM, que é a memória responsável é a memória dinâmica do teu microcontrolador. É aquela memória onde as variáveis, né, globais, as variáveis que são utilizadas dentro do seu programa são gravadas. Então, esse espaço ele é bem menor do que o espaço de programa. Ele tem apenas, no Arduino Uno, lógico, 2K, né, de espaço. E aí a gente vai ver o que acontece quando esse espaço de memória dinâmica, esse espaço de memória RAM, ele extrapola. Então, pode ser que na tua aplicação o problema de teu Arduino estar travando ou ocorrer algum problema que você não sabe o porquê, seja causado pelo o esgotamento dessa memória. Mas vamos falar um pouquinho dessa memória, de como que é a arquitetura dela dentro do Atmega 328P. Eu deixei aqui a figura onde nós temos a representação dos três tipos de memória dentro do microcontrolador. Nós temos a memória flash, né, que é a memória de programa, que é onde, como eu já falei, é guardado a sua lógica. A memória SRAM, que é essa memória volátil, essa memória dinâmica, que tem 2K, né? E a memória PROM, que é a memória não volátil, que vai o teu programa, que vai informações que você pode guardar dentro do seu próprio Arduino ou do seu Atmega, né? E que ele não se perde quando você desliga ele, tá? Então aqui eu tenho do lado direito essa representação em bloco, né, de como que está disposto essa memória dentro do microcontrolador. Vamos ver, vou colocar uma aplicação agora para mim mostrar para vocês o quanto que implica, né, a falta de memória
no microcontrolador. E como que a gente vai fazer para verificar se o nosso programa está consumindo toda essa memória? E isso é um problema que a IDE do Arduino tem, entre diversas outras, mas ela não te mostra na hora da compilação, né, quanto de espaço de memória RAM, tá, foi ocupada pelo seu microcontrolador, pelo seu programa. Só mostra a quantidade de espaço que foi ocupado pela memória de programa, tá? Eu fiz uma aplicação chamada teste de memória. Nessa aplicação, o que eu fiz aqui? Eu criei uma constante, tá? Tamanho 50, que vai definir para mim qual o tamanho de um array, de um vetor que eu estou fazendo de 50 posições, e criei um array do tipo int, né? Com o nome VI valor inteiro, e como ele tem 50, o meu tamanho aqui é 50, ele vai ter 50 posições, né? E eu criei uma variável de controle, inicializei a minha serial, e no meu loop eu vou escrever o valor que está dentro dessa variável, tá? Fazendo a interação, né, dessa variável com um incremento de 1. Então o que ele está fazendo aqui? Todas as vezes que o loop, né, que o programa rodar, ele vai incrementar 1 no i, jogar esse valor para dentro do VI inteiro, e eu vou imprimir o i, né? Não necessariamente precisava imprimir o i, podia imprimir o VI valor inteiro. Mas aqui é só para a gente ver uma aplicação. A única coisa que ela vai fazer é contar de 1 a 50, tá? E eu vou pegar esse valor e vou jogar dentro da variável, porque eu preciso utilizar ela para que o compilador entenda que eu estou utilizando. Senão o próprio compilador descarta essa variável. Ele é inteligente a esse ponto de não utilizar a variável que eu criei, tá? Fazendo com que economize espaço. E aí eu coloquei para que quando o i chegar até o valor total, né, do tamanho do meu array, ele zerar o meu valor de i, incrementando assim o processo, inteirando ele assim. Então eu incremento ele aqui embaixo e dou um delayzinho, né, de 25 milissegundos para que eu possa ver isso na serial. Vamos rodar o programa? Eu vou rodar ele, tá? Beleza, compilado. Uma coisa, antes de vocês mandarem compilar, façam uma determinada configuração aqui, ó. File, né, preferências. Vai abrir essa caixa. Marque essa opção, compilation, aqui, tá? Para quê? Para que ele mostre os valores, os caminhos onde ele está fazendo a compilação, que nós vamos utilizar mais à frente, tá? Então, beleza, compilado. Eu vou mandar agora esse meu programa para o Arduino. Só que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. A compilação me deu, aqui embaixo, que foi ocupado 2.708 bytes, né, de 32.256 bytes máximos que eu tenho para utilizar. Então, é provável, né, que essa minha aplicação, vou enviá-lo. Enviei meu código, né? Tá aqui, ó. Tá aqui meu Arduino, tá? Onde eu mandei a minha aplicação. E nós vamos ver agora na serial. Vou configurar a serial aqui. Meu Arduino Uno. A serial com 11. E vou ver a minha aplicação através do serial monitor. Então vocês podem ver aí que ele está mostrando o valor de i de 1 a 50, tá? Bem tranquilo, sem problema algum. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar o meu valor 50, tá? Para 1024.
e vou enviar para o meu Arduino. Enviado, e agora a gente pode ver aqui que o código compilado deu 2.710 bytes, né? Aumentou um pouquinho, tá? E vamos abrir a nossa serial monitor, como a gente fez anteriormente, para ver o comando. Era para ele imprimir até de 1 até 1024, não é isso? Tá lá. O meu microcontrolador, meu Arduino não tá funcionando. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Também não tá piscando os meus LEDs, né, do meu Arduino. Aqui acontece o problema. Agora, onde está o problema? É isso que eu quero que vocês aprendam com essa sacada. A primeira coisa é o seguinte: eu criei uma variável, né, essa variável aqui, chamada variável, que é um vetor, tá? VI valor inteiro, tamanho. Ele vai criar um vetor com N posições. Neste caso, 1024. Como é um tipo inteiro, ele consome 2 bytes. Se eu estou utilizando 1024 vezes 2, vai dar quanto? 2048? Isso aí. Então, 2048 é 2048 bytes, que vai ser todos os nossos 2K da memória RAM. Isso mesmo. Aqui a gente acabou consumindo toda a memória RAM. Então, este é o problema. Agora, como é que a gente sabe se o nosso programa está ocasionando esse problema? Aqui está a sacada. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, eu já coloquei aqui no arquivo texto, eu vou colocar na descrição aqui embaixo do vídeo. E quando eu mandei vocês marcarem aquela opção lá da IDE para mostrar a compilação, ele vai te dar aqui o caminho, ó, o caminho onde se encontra a execução, né, onde foi gerado o arquivo que é enviado para o Arduino. Você dá um Ctrl C aqui, tá? E vai abrir o local da tua... Tá lá, ó, o local onde foi compilado, né, todos os arquivos para ser enviado para o Arduino. E lá vocês estão vendo todos os arquivos .o, .objeto, né? E você vai ter o .x. Esse arquivo .x é o que é enviado para o Arduino. Mas o arquivo que nós vamos utilizar é o .elf, tá? Então, qual que é o próximo passo? Vou minimizar aqui. Eu tenho dentro da onde você instalou o teu Arduino, né? No meu caso eu usei aquele instalador automático e ele instalou dentro do meu Program File. Dentro dele, ó, eu tenho Arduino, Hardware, Tools, AVR, Bin. Aqui dentro eu vou ter todos os arquivos da biblioteca AVR-lib. E eu vou ter um cara chamado AVR-size, né? Esse cara aqui. E ele vai nos ajudar a informar quanto de espaço de memória RAM o nosso programa está ocupando. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Para facilitar, o que eu faço? Eu criei uma pasta chamada elfs aqui, né? Então eu criei, você pode criar qualquer tipo de pasta, né? Eu criei elfs para ficar mais fácil. E vou pegar este caminho, dar um Ctrl C, vou abrir, né, o meu DOS aqui, se você tiver no Linux, o seu shell, né? Lógico, com os seus locais diferentes, né? Vou colar, vou colocar na frente lá CD, que é para entrar dentro da pasta, o caminho que eu acabei de copiar de lá. Vou entrar dentro da pasta e aqui, ó, vou dar um dir para saber o que tem lá dentro e vou dar um CD ponto. O que ele vai fazer? Ele vai voltar uma pasta. Viu que ele veio para o .bin, né? O que a gente vai fazer agora?
Vamos pegar o ponto .elf, né? Vamos salvar dentro da pasta elfs. Tá lá. E no CMD, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos executar este comando aqui, ó. avr size, né? .exe, -c maiúsculo, --mcu, igual a atmega 328p, né? A pasta elfs, beleza? Barra invertida porque é o Windows, né? Teste memória.cpp.elf, que é o arquivo que eu salvei lá dentro. Então, vou dar um Enter. Ele me trouxe essa informação aqui, ó. Ele está me falando o espaço ocupado dentro da minha memória de programa, né? Que é de 2.710, como está acontecendo aqui, né? 8,3% da memória e 110,1% da memória RAM. É por isso que o teu sistema não funciona, porque você está ocupando todo o espaço de memória RAM. Aqui o ideal é que você esteja usando no máximo 95%. Então, eu vou mudar agora a minha aplicação para 50 de novo, né? Vou compilar, né? E vou pegar agora o arquivo que ele gerou na mesma pasta lá que a gente pegou aquele arquivo no temp, né? Através aqui do caminho que ele me mostra aqui. E vou pegar de novo o meu .elf, dar um Ctrl C, vou salvar aqui em cima, né? Deixa eu trocar aqui o nome. Vou colocar aqui full, né? E vou salvar o outro aqui pra gente comparar. Então agora eu vou rodar o comando de novo. Tá lá, ocupado 307 bytes da memória RAM, né? 15%. Então aqui a minha aplicação vai rodar. E aqui também uma dica muito legal. Vou rodar agora deixa eu só mandar aqui o full, né? Para você ver a diferença. Underline full. Olha lá, o 110%.1, né? 110%. E aqui fica uma dica legal. Às vezes muitas pessoas perguntam, qual Arduino eu utilizo, né? É o melhor o Mega, é o melhor o Uno, é o melhor o Duo. Se você tiver espaço em memória, espaço de programa, espaço de memória, a partir da identificação, se você está ocupando toda a memória RAM ou não, né? Você consegue definir qual é o melhor Arduino que você pode utilizar. Uma outra coisa boa que você pode fazer é otimizar o teu código. E vai fazer você buscar mais informações. E isso é assunto para uma próxima sacada técnica. Espero que você tenha gostado. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho mais para o teu crescimento. Um abraço, fica com Deus e até a próxima sacada. Tchau, tchau!